Olá, bom dia, se estiverem assistindo de manhã, boa tarde, né, ou boa noite, a depender do horário, tá? Que é o professor Daniel Souza, né, professor da disciplina de Introdução ao Estudo Direito 1, aqui do Centro Universitário Geraldo de Biasi, do curso de Direito, né? E aí, em razão dessa pandemia aí, né, que coisa louca aí, né, que a gente tem que realmente se cuidar muito nesse período, tá? A universidade decidiu aí que nós vamos ter aulas online, né, nesse período, com todos os recursos aí que a tecnologia nos propicia, tá? E nós, professores, estamos aqui nos esforçando o máximo para poder passar um conteúdo de qualidade para vocês mesmo, né, que não possamos nos ver pessoalmente nesse período, né? Aproveitei aqui, né, só para mostrar uma das obras que eu indico na bibliografia, né? Está aqui na minha, né, meu acervozinho particular aqui, livro de Introdução ao Estudo do Direito do Tércio Ferraz, tá? Aproveitar aí para fazer uma divulgação dessa obra que é uma das maiores da área do direito e que a gente indica na nossa bibliografia. Bom, com relação à nossa atividade, né, desse primeiro período, tá? Tanto no primeiro período os ingressantes como no primeiro momento, né, de retomada das aulas, eu passei para vocês, para que vocês pudessem assistir o filme completo, né, o filme 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença é um filme que é um best-seller na área do direito, né, um grande filme para quem faz direito, para quem estuda direito, né, é um divisor de águas, né, no sentido de estabelecer um rompimento inicial com o senso comum, né, de poder vislumbrar o direito a partir de perspectivas científicas, né, e, sobretudo, ver que a perspectiva científica do direito ela tem uma importância prática, né, não é só uma questão teórica, filosófica e ética, né, mas é uma questão prática, né, não que a questão filosófica e ética não seja importante, mas a gente sabe que no direito ela não dá cabo de tudo, né, ela não responde a todos os problemas, tá? Então esse é um filme onde na prática, né, ou seja, dentro de um julgamento, né, no cenário de um tribunal do júri, a gente pode visualizar uma série de conceitos interessantes, né? O filme ele trata um julgamento, né, de um garoto porto-riquenho, né, e ele não é cidadão americano, ou seja, isso já dá toda uma perspectiva diferente na condução do filme, né, do que se fosse o réu no filme, né, um cidadão americano, né, nos leva a entender que a abordagem seria totalmente diferente, né? Mas fato é que esse filme, né, que é dirigido pelo Sidney Lumet, né, tem aí o Henry Fonda como um dos seus principais atores, né, do filme. Na verdade, ele interpreta um jurado, né, um arquiteto chamado Davis, né. O Tribunal do Júri nos Estados Unidos ele tem uma configuração um pouco diferente da Tribunal do Júri no Brasil, né. O formato do júri norte-americano, né, ao menos, né, no relatado no filme, né, sem prejuízo de alterações supervenientes, mas no filme, né, o modelo do júri são 12 jurados, né, onde esses 12 jurados devem decidir consensualmente acerca da culpa ou inocência do réu, né. Então esse jovem porto-riquenho ele é acusado de um crime e para que ele seja julgado, né, a gente não pode confundir julgamento com condenação, né. O julgamento ele tem que ser justo, tem que ser correto, né, tem que ser baseado nas provas, tá? Não é porque está julgado que tem que condenar, né? A função do processo no direito não é simplesmente uma resposta para a sociedade, fazer das pessoas de exemplo, mas punir aquele que transgredir a norma jurídica, né? Isso é uma grande diferença do senso comum, que a gente precisa estabelecer essas diferenças básicas, né? E, de certa forma, o garoto é julgado, é colocado para ser objeto da deliberação de julgamento, onde, curiosamente, né, mas particularmente acredito que inteligentemente, ele só pode ser julgado, seja para absolver ou seja para condenar, por unanimidade, né, por uma decisão consensual. Então, os jurados, né, são obrigados a se reunir, e essa é uma outra diferença do Tribunal do Júri no Brasil, porque lá não tem votação, porque é consensual, então eles têm que dialogar e chegar num consenso, tá? Enquanto não chegam do consenso, não estão autorizados pelo juiz a sair da sala do júri, né? Mas, de outro lado, no Brasil, é uma votação, né? Como a gente já costuma acontecer, uma votação secreta, né? Lá o voto é aberto, né? À medida que eles vão convencionando ter um voto diferente, isso vai acontecendo ao longo da trama, né? Mas fato é que eles têm que decidir consensualmente.
E aí isso perpassa muito pela capacidade de argumentação, né? Não só argumentação, né, mas uma argumentação baseada em fatos, né, uma argumentação convincente, uma argumentação que realmente traga um resultado prático, não é só falar bonito, não é só falar alto, né? Isso também é um tema transverso que passa no filme, a necessidade que o profissional do direito tem de saber se postar, de saber falar, de saber ser ouvido, de saber conduzir uma negociação, né, de saber, não só uma negociação econômica, mas qualquer tipo de postulado no direito é um processo decisório, né? Atuar no direito é decidir o tempo todo sobre coisas e questões da vida alheia, né, da vida do próximo. E esse filme é um filme riquíssimo no sentido de que eles começam a ter que decidir, né? Claro que a gente não pode dar o spoiler, né? Espero que vocês assistam o filme com atenção, né? O filme é um filme bastante interessante, né? Embora seja um filme em preto e branco, né, dos anos 50, esse filme só chega no Brasil em 58, né? Então percebam aí a questão da data, né, com relação ao filme, né? Mas é um filme que prende a atenção nossa a todo momento, com todos os detalhes, mesmo, né, que ele seja quase que exclusivamente um cenário só. Mas fato é que a votação se inicia e um jurado, né, o Henry Fonda, que interpreta o arquiteto Davis, ele começa a interpelar alguns questionamentos com relação à condução do julgamento, né? Ele critica, por exemplo, as provas estarem tão perfeitas, né, tão se encaixando umas nas outras, né? Como é que um conto consegue reproduzir tão bem a realidade assim, né? E ele começa a levantar alguns questionamentos, assim, inicialmente, né, sozinho, né? Alguns questionamentos muito inteligentes, mas ao mesmo tempo questionamentos que ele leva sozinho, né? E os outros jurados, né, fazem ali uma votação preliminar, né, os outros jurados decidem pela condenação, né? E aí, numa primeira votação, a gente tem um resultado de 11-1, né? Ali a gente pode perceber uma série de preceitos morais, no sentido de que eles tentam coibir, intimidar, né, o Davis, ele abdicar da própria opinião, né? Eles são bastante agressivos com relação ao voto contrário, né, no sentido da intolerância de uma opinião contrária, de não saber lidar com uma divergência, né, recorrendo a argumentos muitas vezes autoritários, né, a falas, né, muito com o argumento da autoridade, né, do tipo eu mando, eu tenho poder e eu posso, então eu faço o que eu quiser, né. E o Davis, com muita habilidade, né, usando a argumentação para o bem, ele vai ali tentando desconstruir esse argumento, e aí a trama se inicia, né. Cada um dos 11 jurados contrários ao voto do Davis representa uma característica do que não deve ser feito na ciência do direito, né. É claro que a proposta não é abolir o tribunal do júri, muito pelo contrário. Os países de primeiro mundo eles estão cada vez mais ampliando a competência do tribunal do júri, né. Quando a gente olha para a Constituição brasileira, no artigo 5º, por exemplo, ela estabelece uma competência mínima para julgar crimes dolosos contra a vida, né, ou seja, do artigo 121 ao 128 do Código Penal, né, e, de certa forma, o que a gente precisa debater, né, com que qualidade a gente toma decisões no direito, ainda hoje, né. O filme é da década de 50 nos Estados Unidos e parece que é um filme absolutamente atual, né. Como que a gente pode romper com o senso comum, né. O filme demonstra que muitos ali tinham escolaridade, né, tinham poder aquisitivo, né, de não associar também senso comum com, né, carência de recursos econômicos, né. Tem muita gente que tem grana, tem acesso, mas não quer ter o conhecimento, não quer ter a cultura, e é muito mais fácil julgar, né, com base em informações errôneas, informações equivocadas, informações que não são verídicas, né. É mais fácil colocar a culpa no outro, né, do que tentar assumir a sua responsabilidade por viver em sociedade. Afinal de contas, a lei, o direito, os tribunais, somos nós, né? Nós criamos para garantir a nossa vida em sociedade. Então, esse é o contexto em que a trama se inicia, né? Esse é o contexto em que a trama se inicia, né? O Davis vai ali confrontando cada jurado e aí ele vai demonstrando e tentando desconstruir cada preceito moral, cada preceito do senso comum, cada confusão do direito, por exemplo, com vingança, né? E quanto é importante, como é necessário que a gente construa uma ciência jurídica, um processo judicial, e que o resultado dos processos jurídicos em geral, né, possam ser melhor, com melhor qualidade, mais justos, e que o direito efetivamente atenda de uma forma muito nobre os seus objetivos em sociedade. Então esse é o filme, né, 12 Homens e uma Sentença. Esse filme, depois de várias décadas, ele foi remasterizado, né, recolocado aí com autores mais contemporâneos, já colorido, né,
mas nada aí com que nós possamos abdicar aí da sua versão clássica, né? Quem quiser assistir os dois, é um super convite, né? Deixa mais rica ainda a nossa análise, tá ok? Então, agradeço a atenção de vocês, né? Espero que vocês sejam bem-vindos aí à faculdade, ao curso novamente, né? Que a gente possa aí paulatinamente retomar nossas atividades, tranquilo? Um abraço a todos vocês.